Você já ouviu falar do DeLorean? Aquele carro com portas que abrem para cima e um visual futurista que parecia ter saído direto de um filme de ficção científica? Aliás, ele literalmente saiu, virou ícone mundial por causa de De Volta para o Futuro. Mas o que pouca gente sabe é que por trás desse carro estiloso existe uma história sombria. Uma história de sonhos destruídos, traição, dívidas, drogas e até o FBI. Hoje você vai descobrir como uma das maiores promessas da indústria automotiva acabou afundada em escândalos e desilusão. E como o homem por trás do DeLorean, John DeLorean, passou de gênio da engenharia a protagonista de um dos maiores fracassos da história dos carros. Você está assistindo ao Octano Nation. Vamos nessa. No final da década de 1970, os Estados Unidos estavam em crise. A confiança no governo estava abalada depois do escândalo de Watergate. As montadoras americanas, que haviam dominado o mundo, agora sofriam com os carros compactos e eficientes que vinham do Japão. Era um momento de mudanças, e John DeLorean queria ser a cara dessa nova era. John não era um nome qualquer na indústria. Ele já era uma estrela em ascensão na General Motors. Foi o cara por trás do Pontiac GTO, um dos muscle cars mais famosos de todos os tempos. Jovem, carismático, bem vestido, ele destoava totalmente dos executivos de terno cinza da época. Era o típico engenheiro com espírito de rockstar. Mas esse estilo ousado custaria caro. Depois de anos de sucesso dentro da GM, DeLorean simplesmente largou tudo. Ele queria mais liberdade, mais controle e mais reconhecimento. Em 1975, fundou a sua própria empresa, a DeLorean Motor Company. O objetivo? Criar o carro perfeito. Um carro que fosse revolucionário, seguro. Um símbolo do futuro. E assim nasceu o DMC-12, o famoso DeLorean, carro de aço inoxidável escovado, design de Giorgetto Giugiaro, portas-asa de gaivota e um visual que parecia ter saído de uma nave espacial. Só de olhar, você já sabia que aquilo não era um carro comum. Mas o DeLorean tinha um problema sério. Aliás, vários. Primeiro, o motor. Apesar da aparência esportiva, o DMC-12 era lento, muito lento. O motor V6 desenvolvido em parceria com Peugeot, Renault e Volvo entregava cerca de 130 cavalos. E o desempenho era decepcionante. 0 a 100 km por hora em mais de 10 segundos. O design dizia esportivo, mas o motor dizia. Segundo, o preço. A ideia era vender o DeLorean por cerca de $12 mil. Mas os custos dispararam e o carro chegou às lojas custando quase o dobro. Resultado? Pouca gente estava disposta a pagar tão caro por um carro que só parecia rápido. E terceiro, a produção. John escolheu a Irlanda do Norte para montar sua fábrica, uma região com altos índices de desemprego e conflitos civis violentos, o auge dos confrontos entre católicos e protestantes. O governo britânico, em busca de boas notícias, topou financiar boa parte do projeto. Quase $120 milhões em incentivos públicos. Mas a fábrica enfrentou atrasos, greves e peças com defeito. Muitos carros saíam da linha de produção com falhas graves. E a reputação do DeLorean foi afundando antes mesmo de decolar. Mesmo assim, John acreditava. E tinha charme, sabia falar com a mídia. E continuava vendendo a ideia de que o DeLorean era o carro do futuro. Mas em 1982, tudo desabou. Com a empresa à beira da falência, John precisava desesperadamente de dinheiro. E aí, a história toma um rumo inesperado. Ele se envolve com um investidor que, na verdade, era um informante do FBI. Em uma operação armada, John é flagrado tentando negociar um carregamento de 100 quilos de cocaína. Valor estimado? $24 milhões. A notícia explodiu como uma bomba. A mídia se deliciou. O cara que queria revolucionar a indústria foi preso por tráfico internacional de drogas. Um escândalo gigantesco. A notícia explodiu como uma bomba, e enquanto John enfrentava a justiça, a DeLorean Motor Company entrava oficialmente em colapso. A produção parou. Funcionários foram demitidos, e mais de 2.000 carros inacabados foram deixados para apodrecer na fábrica. Mas, e o julgamento? Surpreendentemente, John foi absolvido. O júri entendeu que ele havia sido vítima de uma armadilha do governo, que só participou da negociação porque estava desesperado para salvar sua empresa. Foi uma vitória no tribunal, mas a imagem pública dele estava destruída, e a DeLorean nunca mais se recuperou. No total,
Cerca de 9.000 unidades do DMC-12 foram produzidas. Muitas sobreviveram graças ao culto criado anos depois com o sucesso de Volta para o Futuro. O carro virou ícone, mas a empresa virou fantasma. O que resta é uma mistura de genialidade e tragédia. Porque o DMC-12, com todos os seus defeitos, era único. Um carro que ousou ser diferente, que tentou bater de frente com gigantes, que queria mudar o jogo. E quase conseguiu. E o próprio John DeLorean. Ele passou o resto da vida tentando limpar seu nome e reviver a empresa. Mas nunca conseguiu. Morreu em 2005, depois de anos enfrentando processos, dívidas e humilhações públicas. O que aprendemos com essa história? Que nem sempre uma boa ideia é suficiente. Que carisma pode te levar longe, mas não te salva de decisões ruins. E que a indústria automotiva, por mais glamurosa que pareça, também é um lugar onde traições, escândalos e quedas épicas acontecem. Assim como o EV1, que vimos no nosso último vídeo, o DeLorean representa um capítulo esquecido da história dos carros. Ambos foram tentativas ousadas, ambos foram sabotados por forças maiores. E ambos continuam vivos na memória de quem acredita que os carros podem ser mais do que apenas máquinas. E aí, você acha que o DeLorean merecia um final diferente? Ou foi apenas mais um caso de ego maior que o talento? Me conta aí nos comentários. E, se você ainda não viu o vídeo sobre o desaparecimento misterioso do GM EV1, o carro elétrico que poderia ter mudado tudo, estamos só começando. Até a próxima!